Olá, estamos aqui em Santo Ângelo, conhecida como capital das missões, no Noroeste Gaúcho. Eu sou Cláudio Dornelles e vou contar para vocês a história da Guerra Guaranítica. Essa região era ocupada por índios guaranis liderados por padres jesuítas espanhóis. Em 1750 foi celebrado o Tratado de Madrid entre os reinos de Portugal e Espanha. Por esse tratado, Colônia do Sacramento, que havia sido fundada por Portugal, passaria para o lado espanhol. E essa região, que havia sido fundada pelos espanhóis, passaria para o lado luso-brasileiro. Essa região era ocupada, habitada por índios guaranis liderados por padres jesuítas. E esses índios eram súditos da coroa espanhola. Em decorrência do tratado, eles teriam que mudar de lado, para o lado espanhol, a uns 50, 70 quilômetros daqui. E esses índios reagiram a esse tratado, dando início ao evento histórico conhecido como Guerra Guaranítica, que nós vamos explorar a partir de agora. Essa igreja foi construída a partir de 1929, no mesmo local da antiga Igreja Guarani. Estamos agora nas ruínas de São Miguel, que é outra cidade dos 7 povos das missões. Essas construções são originais dos guaranis. Os guaranis viviam aqui nesse ambiente, eles plantavam, criavam gado, participavam dos cultos e também eram bons guerreiros. Eles recebiam instruções e armamentos dos espanhóis. Aqui era uma região tampão entre os dois reinos e os guaranis participavam da defesa das terras espanholas. Na Guerra Guaranítica, os guaranis vão usar todo esse conhecimento militar e o armamento contra o exército demarcador. Nós temos aqui um mapa dos 30 povos das missões. Ele está disponível na internet e ele tem mais um caráter turístico. E ele apresenta aqui as missões de sul para norte, onde nós podemos identificar aqui então as missões que hoje estão na Argentina, as missões do Paraguai e as missões do Brasil. Nós temos 7 missões do lado brasileiro, motivo pelo qual elas são chamadas de os 7 povos das missões. Nós já estivemos aqui em Santo Ângelo, número 10, e em São Miguel, número 8. Temos aqui uma imagem produzida por inteligência artificial, onde apresenta um casal de guaranis já utilizando as roupas, de algodão e ocupando essas instalações, essa redução que era feita de pedras e alvenaria, construída sob orientação dos padres jesuítas. E eu montei aqui um mapa das missões para vocês verem como elas foram evoluindo. E eu escolhi aqui a data de 1680. No próximo slide vocês vão entender por quê. Então aqui está o rio Uruguai. Então observem que essas missões inicialmente, antes dessa data,
estavam todas do lado esquerdo do rio, do lado ocidental do Uruguai. E em 1680, os portugueses, aqui representados por esse soldado, soldado do século XVII, né? Fundaram Colônia do Sacramento aqui no Rio da Prata. E falando em português, eu destaco aqui que existiam portugueses de Portugal e portugueses do Brasil. E nós temos que compreender essa diferença, que ela é importante para o nosso estudo, né? Então, no caso, esse português aqui veio do Rio de Janeiro e vejam essa bandeira que ele está portando, né? Que depois nós vamos falar dela. Prosseguindo, após então a fundação de Colônia, observe aqui já na cor laranja as missões que foram fundadas a partir dessa data. Então, por aqui nesse slide dá para ver nitidamente que os 7 povos das missões foram uma reação à fundação de Colônia pelos portugueses. Em 1723, os espanhóis fundaram Montevidéu. E eu destaco aqui que Montevidéu era, vamos dizer assim, um empreendimento governamental de militares e funcionários do governo espanhol. Enquanto aqui as missões dos 7 povos, vamos dizer assim, elas tinham um caráter mais privado, né? Que eram padres jesuítas e índios guaranis. E em 1750 foi celebrado então o Tratado de Madrid, onde foi acordado que essa região passaria para o lado brasileiro e as demais do lado ocidental, do lado esquerdo, ficariam com Espanha, e que o Colônia do Sacramento passaria para o lado espanhol. Coloquei aqui a situação de 1752, que foi quando começaram os trabalhos de demarcação. Coloquei algumas cidades e vilas aqui existentes, né? Onde eu destaco aqui Viamão, que era um centro administrativo, né, do Rio Grande, Porto dos Casais, que era para onde estavam sendo conduzidos os açorianos e que, vocês sabem, vai virar a capital do Rio Grande do Sul mais à frente, né? Eu destaco aqui Rio Grande, que é onde tinha uma tropa do exército, né? E essa tropa vai ser transferida para Rio Pardo no período da demarcação, né? Esse aqui é o general Gomes Freire de Andrade, que além de comandante do exército demarcador, ele era o governador-geral do Rio de Janeiro e responsável por toda essa metade sul do Brasil. Na chefia geral dos 30 povos jesuítas, né, guaranis, nós tínhamos o padre Bernardo Nussdorf. E cada missão tinha um ou 2 padres responsáveis, né? Então eu listei aqui os padres responsáveis pelos 7 povos das missões, que se imaginava que esses padres iriam se encarregar de fazer a migração para o outro lado do rio, se juntando aos 23 povos que lá já existiam, né? E, no entanto, vocês sabem que isso não ocorreu. E eu trouxe aqui essa gravura, né, do padre jesuíta Florian Balck, né, que ele trabalhou do lado argentino, né? E ele fez essa gravura no período aí da Guerra Guaranítica, né, para mostrar aqui o treinamento militar dos guaranis. Então esses guaranis tinham instrução, né, com o exército espanhol e recebiam também armamento dos espanhóis, e eles vão usar esse conhecimento
e esse armamento na sua rebeldia contra o Tratado de Madrid. As operações se estenderam por grande parte do Rio Grande do Sul. E o ponto culminante, a Batalha de Caiboaté, foi aqui na região onde hoje é a cidade de São Gabriel. Nós fizemos também, com apoio da inteligência artificial, essa imagem aqui que representa essa região. Então a cidade de São Gabriel está localizada aqui nesse ponto. Nós temos aqui as alturas de Caiboaté, que foi um ponto muito bem escolhido pelos guaranis para fazer a sua defesa. Temos aqui o rio Vacacaí. Fechando o horizonte, nós temos uma região mais alta aqui em forma de um platô, uma pequena serra, né? E que fecha o horizonte transversalmente no sentido do deslocamento dos demarcadores. Esse aqui é o Cepé de Araju, produzido por inteligência artificial. Nós sabemos de diversas estátuas e imagens que existem na região das Missões, mas eu preferi ficar com essa, porque essa aqui já tem as roupas que os guaranis usavam, dando até uma certa liberdade de movimento aqui ao Cepé, adornos indígenas, né? As flechas indígenas, a cruz, uma vez que ele foi catequizado pelos padres jesuítas, né? E o armamento recebido dos espanhóis. Eu não vou me estender aqui a respeito do Cepé, uma vez que ele já é bastante conhecido nas missões, né? E existem diversos vídeos falando sobre ele. Essa outra imagem aqui representa o cacique Nicolau Nhenguiru, que vai ser o líder, né? O chefe dos guaranis na Batalha de Caiboaté. Aqui nós temos então Cepé de Araju, no dia 7 de fevereiro de 1756, onde no prosseguimento das ações da Guerra Guaranítica, já de desgaste da tropa em seu deslocamento, o Cepé fazia emboscadas, né? Então nesse dia ele montou uma emboscada contra os batedores e a vanguarda demarcadora. No entanto, a vanguarda já havia sido reforçada e o Cepé, na verdade, foi contra-emboscado aqui no rio Vacacaí e ele teve que fugir e foi alcançado logo em seguida na Sanga da Bica, onde ele foi morto. No prosseguimento, né, do exército demarcador, que teve que fazer uma mudança, né? O exército não estava acostumado com esse tipo de operação de longa profundidade e teve que se reestruturar, pegou o conhecimento dos bandeirantes para fazer essa mudança de doutrina, né? de grande profundidade. E eles prosseguiram então nessa direção, que era a que levava até as missões. Aqui era uma passagem obrigatória, né? Nessas elevações de Caiboaté, onde os índios, então, os guaranis, vão montar uma grande posição defensiva, buscando um combate decisivo com o exército demarcador. Apesar de terem a grande vantagem aqui do terreno e um grande efetivo, infelizmente foi desastrosa a participação dos guaranis. O exército demarcador venceu essa batalha. Eu estou dando só um spoiler aqui, né? Fique conosco aqui que nós vamos lá visitar esse local,
vamos fazer um sobrevoo de drone, vamos mostrar mapas do local e vamos posicionar as tropas nesses mapas e vamos apresentar as estatísticas, quantos eram, quantos morreram, quantos ficaram feridos. Então fique conosco. E nisso então, após a vitória, o exército demarcador prosseguiu, né, subindo essa escarpa aqui, né, onde hoje é a região ali de Jaguari, né? Não quero dizer que estão passando exatamente em Jaguari, né? Eu digo é nessa direção geral. E, bom, eu sou membro da Academia de História Militar Terrestre do Brasil e, logicamente, eu vou apresentar aqui com esse viés da tropa, né, demarcadora. E eu sou da área de comunicações, da área de cibernética, de ciência e tecnologia, né? E nas horas vagas aqui eu costumo estudar alguma coisa da história militar e que eu vou apresentar para vocês esse conhecimento. Começando aqui então pelo lado espanhol, nós temos aqui o governador de Buenos Aires, José de Adonaegui, e um soldado de infantaria do exército espanhol, né? A bandeira deles era essa, né? E eu destaco aqui uma peculiaridade, né? Os espanhóis, os militares espanhóis, eles vinham aqui para a região das Américas, para a região Platina, e de modo geral eles não estabeleciam muitos vínculos aqui, muitos não se casavam, não tinham filhos, e a maioria estava pensando em voltar para a Espanha, né? E o processo de independência dos nossos vizinhos, argentinos, paraguaios, foi bem diferente do nosso, onde eles se insurgiram contra esse exército, que obviamente manteve a sua fidelidade à coroa espanhola. Então eles são vistos pelos nossos vizinhos, de certa forma, como inimigos, né? E vamos apresentar aqui antes, falar desse uniforme, né? Eu cheguei a estudar em 2012 na Escola de Defesa Nacional de Buenos Aires e inicialmente começando nos livros tradicionais, né? Eu tive um pouco de dificuldade para identificar esse uniforme, mas depois, passeando lá pela cidade de Buenos Aires, na feira de San Telmo, eu encontrei esse artesão aqui que fabricava soldadinhos de chumbo, né? E ele me mostrou aqui os livros que ele usava para chegar nesse uniforme, né? Então esse conhecimento aí foi a partir desse contato na feira de San Telmo. E apresentando aqui o lado luso brasileiro, onde nós temos aqui então o general Gomes Freire de Andrade, né? E eu coloquei aqui, representando a tropa, um dragão, que muitas vezes é conhecido nas missões aí, até por influência desses historiadores vizinhos, como um dragão português. E lembrando aquele nosso questionamento que nós temos que fazer: será que era um português de Portugal, um português do Rio de Janeiro ou um português do Rio Grande, né? E a bandeira que eles usavam era essa, do Principado do Brasil, onde nós tínhamos aqui uma esfera, né? Um globo com uma faixa, né? E acima também outra esfera azul com outra faixa, e por cima a cruz de Malta, né? E uma peculiaridade, esses soldados, muitos militares, né, vinham então de Portugal
e grande parte deles estabelecia vínculos aqui com o Brasil, casavam por aqui, estabeleciam família, né? E muitos não voltavam. E havia a necessidade de repor o efetivo, né? Então muitos eram convocados por brasileiros, né? Por portugueses nascidos aqui no Brasil. E também o nosso processo de independência foi diferente, porque quem declarou a independência foi o príncipe regente, filho do rei. Então os soldados tinham a opção, né, ou ficar do lado do rei de Portugal ou ficar do lado do príncipe regente. E obviamente muitos ficaram do lado do príncipe regente, né? Os problemas maiores foram lá na Bahia, né? E então essa tropa do exército colonial foi incorporada ao exército brasileiro, né? Então nós temos que fazer algumas perguntas aqui, né? Quem seria esse soldado? Será que essa tropa ainda existe, né? Será que esse general representa alguma coisa para o exército brasileiro? Será que ele dá nome a algum departamento? Será que ele é patrono de alguma área, né? Então eu já vou dando a dica aqui que eu trabalho então na ciência e tecnologia, né? Será que um homem do século XVIII poderia representar alguma coisa para o exército brasileiro? Nós vamos ver isso ao longo do filme. Fique conosco. E também uma reflexão, né? Mostrando aqui uma outra bandeira que vocês conhecem bem, que tem uma esfera, um círculo com uma faixa, demonstrando que a influência dessa bandeira do Principado do Brasil na atual bandeira do Brasil. Retornando aqui a esse mapa de 1752, né, nós vamos dar um giro pelo Brasil dessa época. Daqui das Missões nós vamos lá para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro nós vamos para a cidade de Mariana, em Minas Gerais, para que vocês possam ver o que estava acontecendo em Minas Gerais em pleno ciclo do ouro. De Minas Gerais nós vamos para Rio Pardo. De Rio Pardo para São Gabriel e de São Gabriel voltando para Santo Ângelo. Então vai ser um tour bastante interessante. É claro que eu não vou fazer isso seguidamente, né? Eu trabalho, eu vou aproveitar visitas que eu vou fazer a familiares para fazer essa viagem, né? No meio eu vou fazer as gravações. Eu não sou profissional dessa área, né? Provavelmente vai ser uma juntada de vídeos, vamos passar por câmeras diferentes, microfones diferentes, e é provável que nessa juntada nós tenhamos alguns probleminhas técnicos, mas eu já lhes adianto que vai ser bastante interessante. Então venha conosco nessa viagem. Chegamos então na cidade maravilhosa, estamos no centro histórico, na Praça 15, diante desse lindo chafariz que é encimado pela esfera armilar de ouro, que foi o primeiro símbolo da nossa nacionalidade. Estava estampado na bandeira do Principado do Brasil e em outras bandeiras históricas. Um conflito sempre tem dois lados, e nós estamos aqui no centro do Rio de Janeiro para mostrar para vocês o outro lado, que era o Brasil. Essa é a Casa dos Governadores, que foi construída no governo do general Gomes Freire de Andrade, que era o governador do Rio de Janeiro e de toda a metade sul do Brasil, indo até Colônia do Sacramento. Gomes Freire pegou o auge do ciclo do ouro e também passou por alguns desafios,
por exemplo, a questão de limites. Com a separação de Portugal e Espanha, haviam brasileiros muito além do Tratado de Tordesilhas, como por exemplo em Cuiabá. Havia também a questão de desabastecimento em Minas Gerais. E também nessa questão de limites precisavam de acidentes naturais para fazer o balizamento do Brasil. Essa é a Casa do Trem, hoje Museu Histórico Nacional. Essa foi outra importante obra do governo Gomes Freire. Trem significava apetrechos militares e aqui eram recebidos e manutenidos os equipamentos da Força Terrestre do Brasil. E para cá também Gomes Freire trouxe importantes cartógrafos que fizeram os primeiros mapas do Brasil. E esses mapas foram muito importantes na negociação do Tratado de Madrid. Aqui na Casa do Trem se iniciou-se as primeiras fabricações do Brasil. E por isso Gomes Freire foi reconhecido pelo Exército Brasileiro como patrono da ciência e tecnologia. Os Arcos da Lapa são outra importante obra do governo Gomes Freire. Até hoje um cartão postal do Rio de Janeiro. E esse período de Gomes Freire representa o esplendor do período colonial, que termina com a chegada da família real aqui no Brasil. E lá em cima é o convento de Santa Teresa, onde Gomes Freire está sepultado. Mariana, Minas Gerais. Essa é a igreja de São Francisco de Assis e essa outra é a igreja do Carmo. Aqui à nossa frente nós temos o Pelourinho, que era o símbolo do poder municipal e onde ocorriam castigos a criminosos. Do outro lado, nós temos a sede da administração da época. A descoberta do ouro provocou um grande crescimento populacional aqui em Minas. E Mariana vai se tornar a primeira cidade mineira justamente no governo do general Gomes Freire de Andrade, que promoveu a cidade, promoveu a vila à condição de cidade em 1745. E esse nome foi uma homenagem à esposa do rei português, a rainha Maria Ana. Essas igrejas são do mesmo período das igrejas missioneiras do século XVIII e aqui trabalharam importantes artistas como, por exemplo, Aleijadinho, que fez obras espetaculares. E nesse período houve um grande crescimento populacional e também uma crise de desabastecimento. E o Gomes Freire viu na região sul uma oportunidade de integração, que lá eram produzidos alimentos, cereais, já se criava gado e também haviam mulas na região de Córdoba, na Argentina, que poderiam ser trazidas para cá. Já tinha sido criado o caminho tropeiro que ligava Viamão até Sorocaba, São Paulo. Descendo aqui para conhecer uma mina de ouro em Mariana.
Vamos dar agora um mergulho no ciclo do ouro do século XVIII. Então nós temos aqui um gráfico da Fundação Getúlio Vargas, que vai desde 1705 até o final do século XVIII. Então, em amarelo nós temos o ouro que era produzido em Minas Gerais, em laranja o ouro que era produzido em Goiás e aqui em marrom escuro o ouro que vinha de Mato Grosso. Logicamente, esse aqui era o ouro que foi contabilizado, né? E ele está dividido de 5 em 5 anos nessa tabela da Fundação Getúlio Vargas. Esse período aqui que eu destaquei é o período do governo do general Gomes Freire de Andrade. Veja que ele pegou o auge do ciclo do ouro, que foi diminuindo, né? Onde nós tivemos nessa diminuição aqui a Inconfidência Mineira, mas o período aqui em destaque representa então o auge do ciclo do ouro. E esse gráfico aqui é do crescimento populacional. Então, nos anos de 1700, ou seja, no início do século XVIII, né, o Brasil tinha apenas 300 mil pessoas. E já aqui no período da Guerra Guaranítica, entre 1750 e 1760, passamos para 1,5 milhão de pessoas. Foi muita gente num curto espaço de tempo. Então esse período aqui é o período do general Gomes Freire de Andrade. Então nós temos aqui essa linha que representa então o Tratado de Tordesilhas. Temos aqui o ouro que vinha de Minas Gerais em amarelo, né? O ouro que vinha de Goiás, que já estava do outro lado em relação a Tordesilhas, e o ouro de Cuiabá. Então, em todos esses locais, além da linha de Tordesilhas, haviam luso-brasileiros, né, que recolhiam impostos, tínhamos assistência religiosa e tínhamos também questões de defesa, que de certa forma estavam relacionadas então essas questões ao governador-geral do Rio de Janeiro, que era responsável por toda essa área. Então compreendam essa situação onde isso precisava ser acertado. Então aqui mais um outro mapa, né, da população luso-brasileira no século XVIII, nos seus diversos estados. E isso foi determinante para o Tratado de Madrid. Então o general Gomes Freire é que tinha esse problema como governador geral do Rio de Janeiro, e ele que leva esses problemas ao rei de Portugal, né, que então, em acordo com o rei de Espanha, vai celebrar o Tratado de Madrid, que é o reconhecimento dessa população toda de brasileiros que estavam além do Tratado de Tordesilhas. Aqui é o Forte Jesus, Maria e José, conhecido como a Tranqueira Invicta, em Rio Pardo. Essa foi uma importante base da Força Terrestre do Brasil,
para a construção do Rio Grande do Sul. A primeira unidade da Força Terrestre do Brasil surgiu em 1737, que eram os Dragões do Rio Grande, que ficavam, obviamente, em Rio Grande. E em 1752, já no contexto da demarcação, os Dragões foram transferidos de Rio Grande para aqui, para Rio Pardo, para então iniciar a demarcação. A Guerra Guaranítica mesmo, ela inicia em 1754, sendo que os Guaranis saíram lá das Missões para atacar o forte aqui. Em 29 de abril de 1754, Sepete Araju, acompanhado de índios guaranis, fez uma ação contra os vigias e os cavalos que pastavam ao redor do forte. A guarnição percebeu a ação e os dragões saíram a cavalo contra os guaranis. Nesse episódio, Sepete Araju e 53 guaranis foram presos e trazidos aqui para o forte. E Sepé conseguiu fugir, deixando para trás os seus companheiros. A Guerra Guaranítica teve 3 fases. A primeira fase foi o estabelecimento, então, dessa posição aqui no Rio Pardo e com ações dos Guaranis contra esse forte. A segunda fase foi uma expedição planejada em 2 direções. As forças luso-brasileiras partiriam daqui pelo Rio Jacuí e seguindo na direção das Missões. E a força hispano-platense partiria acompanhando o Rio Uruguai. No entanto, as forças hispano-platenses ficaram detidas lá no Rio Japeju, ao longo do Rio Uruguai, e não conseguiram avançar. Então, essa fase foi interrompida dessa forma. E foi planejada uma terceira fase, onde as forças se juntaram na região de Santa Tecla, que é onde fica Bagé hoje, né? E elas partiram, então, lado a lado, na direção das Missões. No período da Guerra Guaranítica, o comandante dos Dragões do Rio Grande era o tenente-coronel Tomás Luiz Osório, que seria irmão do bisavô de Manuel Luiz Osório, o grande general Osório, Marquês do Herval. E é muito comum lá na região das Missões simplesmente chamarem de portugueses e espanhóis os demarcadores. No entanto, eu ressalto que todos aqueles que nasciam no Brasil antes da independência eram chamados de portugueses. Mas como vocês estão vendo, já éramos os brasileiros e gaúchos. E temos que ressaltar que o processo de independência dos nossos vizinhos argentinos, uruguaios, paraguaios, foi bem diferente do brasileiro, pois eles tiveram que montar um outro exército para combater o exército colonial. E aqui no Brasil foi diferente, porque foi o próprio imperador que proclamou a independência. E muitas das unidades da Força Terrestre do Brasil mantiveram a lealdade a Dom Pedro, mantendo a defesa do Brasil. E nós temos unidades que participaram da demarcação e que existem até hoje. Esses Dragões do Rio Grande deram origem a 2 importantes unidades do Rio Grande do Sul, que é o Regimento Osório, situado na capital, e os Dragões do Rio Grande, que estão em São Luís Gonzaga. Essa história sobre a ótica da Força Terrestre do Brasil se encontra nesse livro, História da Terceira Região Militar, do grande historiador Cláudio Moreira Bento. Vamos decolar nosso drone então para vocês observarem melhor essa região. Aqui à frente então temos o Rio Jacuí
que no século XVIII, lembrando que não haviam estradas e que os rios eram importantes vias de transporte, seja transporte de tropa ou transporte de suprimento. E aqui à direita, atrás das árvores, não está dando para ver direito, nós temos o Rio Pardo, que é afluente do Rio Jacuí. O forte, na verdade, não existe mais, Existe o espaço do forte que fica no pátio interno aqui da Companhia de Abastecimento de Água. E ao fundo nós temos a cidade de Rio Pardo. Estamos aqui em São Gabriel, às margens do rio Vacacaí, bem debaixo da ponte da rodovia que vem de Bagé, que era a direção de onde vinha o Exército Demarcador. A travessia de rio sempre é um momento crítico e vulnerável para quem avança. Aqui, Sepete Araju, em 7 de fevereiro de 1756, montou uma emboscada contra os batedores do Exército Demarcador. No entanto, a vanguarda vinha logo atrás e contra-emboscou Sepé, que teve que se evadir desse local. Estamos aqui na Sanga da Bica, em São Gabriel, que fica a uns 2-3 quilômetros lá do rio Vacacaí, onde o Sepé fez a emboscada. E lá ele foi contra-emboscado, e veio fugindo a cavalo para cá. E aqui nesse local ele foi alcançado pela vanguarda do Exército Demarcador e veio a tombar. Garejo de Tiaraju, e vamos seguir na estrada aqui rumo ao local da Batalha de Caiboaté. Aqui é o local exato da Batalha de Caiboaté e temos esse monumento que marca esse importante evento da Guerra Guaranítica. Essa estrada representa a direção do Exército Demarcador, que marchava para o norte. Aqui é um divisor de águas. À minha direita, ou seja, a leste, nós temos os afluentes do rio Vacacaí, que corre na direção da Baía do Guaíba. E à minha esquerda, a oeste, nós temos os afluentes do rio Caciqui, que vai em direção ao rio Uruguai. Então esse é um local muito estratégico, escolhido pelos guaranis para a montagem de uma posição defensiva, que as alturas aqui davam a dominância da região, impediam que fosse flanqueado, que o Exército Demarcador fizesse uma manobra de flanco, um desbordamento, obrigando a um ataque frontal, que é o mais desgastoso para quem ataca. Um ataque frontal exige uma proporção de 3 atacantes para um defensor. Então aqui nós tínhamos entrincheirado 2.000 índios guaranis, e o Exército Demarcador
vinha com 3.000 soldados. E essa posição defensiva dava uma grande vantagem estratégica aos guaranis. Fevereiro de 1756, 3 dias após a morte de Sepete Araju, o general Gomes Freire se deparou aqui com uma forte posição defensiva dos guaranis e houve uma troca de mensageiros. O general deu um prazo para que os índios se desmobilizassem essa posição. No entanto, diante da rebeldia guarani que não desmobilizou, ocorreu a Batalha de Caiboaté. Apesar de todas as condições favoráveis aos guaranis, foi uma grande vitória para o exército demarcador. Aqui tombaram da ordem de mais de 1.000 guaranis contra a morte de 4 soldados demarcadores e cerca de 40 feridos. Vamos apresentar agora os mapas do Rio Grande do Sul. Começando aqui pela hidrografia, né? Nós temos aqui em amarelo a bacia do Rio Uruguai, em verde a bacia do Rio Guaíba e aqui a bacia litorânea. A região de Caiboaté está justamente nesse divisor de águas aqui entre a bacia do Guaíba e a bacia do Rio Uruguai, né? Especificamente aqui mais próximos, né? Nos afluentes do rio Vacacaí e nos afluentes do rio Caciqui. Passando agora para o relevo do Rio Grande do Sul, nós temos nessa área verde escura aqui a região mais baixa, por onde correm os rios, né? Nessa região verde um pouquinho mais clara, é um pouco mais alto. E em amarelo, é mais alto ainda, né? Representando aqui aquele platô, né? Onde eu mostrei aqui as escarpas, né? Que ganham, que acessam essas alturas, né? Para que compreendam. Então, essa era a direção geral do Exército Demarcador, saindo de Bagé, então em direção às missões. E eles vinham sendo acompanhados pelos índios guaranis, que faziam constantes emboscadas ao Exército Demarcador. Aqui então é a região de Caiboaté. Vamos sobrepor agora as estradas e as cidades para que vocês se localizem melhor no Rio Grande do Sul. Vamos passar agora por uma carta topográfica do Exército Brasileiro, que é produzida aí pelo pessoal de ciência e tecnologia, né, pelos cartógrafos do Exército. Essa carta foi muito utilizada aí nos anos 70, 80, 90, né? E continua sendo um documento muito interessante para a nossa análise. Então nós temos aqui a cidade de São Gabriel, a localidade de Tiaraju. Essa estrada tracejada aqui representa a estrada de terra, né? Ou seja, não asfaltada.
e essa situação permanece até hoje. E aqui então é o local da Batalha de Caiboaté. Nós fizemos um tracejado aqui e vamos dar um zoom nessa área. Então, aqui de novo a localidade de Tiaraju e a região de Caiboaté, onde eu chamo a atenção aqui do divisor de águas. Então, esses rios aqui são afluentes do Vacacaí e desse lado de cada estrada são afluentes do rio Caciqui, que vão em direção ao rio Uruguai. Então, um ponto muito bem escolhido pelos guaranis. E trazer aqui uma carta temática para a transitabilidade de blindados. Então, essas regiões coloridas são obstáculos para os carros de combate do Exército. Trouxemos aqui o novo veículo Guarani, que é justamente uma homenagem do Exército Brasileiro a esses grandes guerreiros, né? Então, esse carro não trafega nessas áreas coloridas aqui. E aqui são os rios, né? E áreas então intransitáveis para blindados. E imagine para o exército demarcador com suas carroças e todas as suas dificuldades, né? Então, o ponto de acesso era essa estrada aqui que ainda existe, ó. Era o caminho possível para o exército demarcador. Passando agora para esse outro mapa mais moderno, que integra imagens de satélite com as curvas de nível e que é mais usado pelos militares hoje, nós colocamos aqui então esse corredor, que era por onde o exército demarcador tinha que marchar, não havia outra opção. E observe novamente esse ponto muito bem escolhido pelos guaranis. E já num outro mapa nós vamos posicionar aqui então as tropas. Essa era a posição defensiva. Aqui então o dispositivo defensivo, onde os índios estavam entrincheirados aqui, a comando então do cacique Nicolau Nhenguiru. E os portugueses, né, o exército demarcador, sempre com seus batedores e a tropa de vanguarda à frente, localizou a posição, viu que realmente haveria ali um combate. Para isso, o exército demarcador se desdobrou, houve a troca de mensageiros, o exército demarcador pediu que os guaranis saíssem, desmobilizassem essa posição. O exército demarcador em nenhum momento buscava destruir os guaranis, a intenção era tão somente que eles fizessem a migração. No entanto, os guaranis demonstraram firme disposição para o combate e, fim do prazo que foi dado, diante da rebeldia indígena, ocorreu a Batalha de Caiboaté, que acabou destruindo a força de combate dos guaranis. E eu também faço a seguinte colocação: aqui estava então grande parte da força terrestre do Brasil. As condições eram bem vantajosas para os guaranis, o resultado poderia ter sido bem desvantajoso para os demarcadores e então grande parte do exército demarcador estava aqui. E se viesse a ocorrer uma grande derrota dos demarcadores,
o Brasil e o ciclo do ouro estariam em risco, que o país ficaria vulnerável a ataques de outros países, ainda mais em pleno ciclo do ouro, né? Com certeza, os dois comandantes eram católicos, eram cristãos, os dois devem ter com certeza rogado ao Senhor dos Exércitos que lhes guardasse, lhes abençoasse, e no entanto nós tivemos então um lado vencedor, que foi então o lado do exército demarcador. Vamos fazer aqui um resumo do combate, então baseado nas fontes militares e na fonte dos índios, né? Então eram dois exércitos coligados, né, marchando lado a lado, na casa então de 3.000 soldados, com alguns peões, né? E tivemos então 4 mortos, 3 espanhóis e 1 português, e 40 feridos, entre eles o comandante dos Dragões do Rio Grande, o tenente-coronel Tomás Luiz Osório. O efetivo indígena, segundo os militares, era na casa aí de 1.700 a 2.200 guaranis, e entre mortos foram contabilizados de 1.500 a 1.723 mortos, e com mais de 300 fugindo do combate. E lembrando que com a vitória dos militares, eles ficaram de posse dessa região de Caiboaté, né? Então com mais facilidade para essa contagem, né? E os índios não registraram a quantidade de baixas militares. Eles contabilizaram 1.300, o que não poderia ser, porque a quantidade de mortos foi maior, né? Então eu estou apresentando aqui as duas versões para que cada um faça um estudo aí e chegue à sua conclusão. E eu vou trazer aqui um mapa da população dos 7 povos das missões. Está aqui embaixo a referência de onde eu tirei isso, e apresenta aqui então ao longo de vários anos a população total dos 7 povos e por missão aqui, né? Tá? E eu vou dar um zoom então nesse período da Guerra Guaranítica. Então não foi a Guerra Guaranítica que destruiu as missões. Então veja que em 53, antes de Caiboaté, nós tínhamos 29.000 almas nas missões, nos 7 povos, né? E em 57 havia baixado. Então lembrando aí que nessas 20.000, né, tínhamos os mortos de Caiboaté, tínhamos aqueles que foram convidados pelo Gomes Freire para irem para Rio Pardo, tinha índio que mudou para o outro lado, e enfim, mas as missões não foram destruídas, elas sobreviveram até 1827. Lembrando também que houve a questão também trabalhista, né, que os índios não recebiam salário, né, e aí nesse ano as missões foram encerradas, né, também por questões trabalhistas, mas o fato é que as missões não foram destruídas pela Guerra Guaranítica, elas sobreviveram até 1827. Estamos aqui em Cerro Chapadão, Jaguari, que fica a uns mais de 50 quilômetros de Caiboaté. Esse é o mirante então de Cerro Chapadão.
Temos aqui uma serra, uma coxilha grande, que é transversal ao movimento do Exército Demarcador. E é uma área imprópria para que fosse conduzida uma batalha entre os Guaranis e o Exército Demarcador. Portanto, lá em Caiboaté era o melhor local. O general Gomes Freire, comandante do Exército Luso-Brasileiro, adentrou nas missões sem resistência e ele chegou aqui em Santo Ângelo em 18 de junho de 1756. Nessa praça, os soldados fizeram ao solo armas e foram rezar na igreja missioneira. Gomes Freire permaneceu em Santo Ângelo por cerca de 10 meses. Conviveu com os Guaranis que entenderam a liderança portuguesa, fizeram amizade com os portugueses e no seu retorno para Rio Pardo, ele levou consigo cerca de 3.000 índios.